Quando a gente fala em cheirinho de golpe contra o Bolsonaro, a gente não está apenas usando uma linguagem metafórica. A gente está se referindo a indícios reais. E existem indícios e sinais maiores do que o engajamento da Globo nessas manifestações, inclusive de rua, contra o Bolsonaro. E agora a Globo começou hoje à noite no Jornal Nacional, dando ampla divulgação aos panelaços. Imaginem, vejam só isso aqui. Vejam só essas imagens. Do presidente Jair Bolsonaro, meia hora atrás, sobre a situação na Amazônia, houve protestos em várias cidades brasileiras. Em muitos bairros da Zona Sul do Rio, como Laranjeiras, Botafogo e Copacabana, se as pessoas recuarem num tempo, só um pouquinho, 3 anos e pouco, quando começou tudo contra Dilma Rousseff, a gente se lembra daqueles panelaços sensacionais que eram não só transmitidos pela Globo, como incentivados pela grande rede de televisão. criticaram o presidente e bateram panelas. Em São Paulo, houve panelaço em várias áreas da cidade, como Vila Madalena, Pinheiros e Jardins. Ora, isso aqui não é da época da Dilma, não, é de hoje, quer dizer, de hoje à noite. Quando o Bolsonaro estava falando, o presidente da República, que já era o segundo depois da Dilma, porque depois da Dilma veio o Temer. Manifestações semelhantes aconteceram nos bairros da classe média de Recife, como Boa Viagem e Graças. Nos bairros do Guará e Asa Norte, em Brasília, muito som de panelas e gritos contra o presidente. Em Belo Horizonte, cidadãos também foram para a janela bater panela na região central. Gritos e panelaço foram ouvidos nas janelas de Porto Alegre. E também em Maringá, no interior do Paraná. Até em Maringá, na terra do Sérgio Moro, não muito por acaso, né? A Globo lembrou esse acontecimento. De todas as maneiras, a gente que é um pouquinho mais velho e conhece um pouquinho de política, inclusive internacional, sabe que os panelaços podem ocorrer em qualquer lugar do mundo, em qualquer... Mas o importante é que ele se torna um fato político, às vezes determinante, é quando uma emissora do alcance nacional da Globo se preocupa em divulgar esses panelaços, que aliás é uma marca registrada dos sistemas de informação e inteligência dos Estados Unidos para incentivar aquilo que se chama regime change, ou seja, mudança de regime, derrubadas de governos que não estão de acordo com as políticas americanas. Foram aí que começaram aquelas revoluções coloridas que tiveram sucesso lá no Egito, depois na Tunísia e em vários países árabes. Tentaram também, sem sucesso dessa vez, derrubar o Ahmadinejad lá no Iraque, o Recep lá na Turquia, e a Cristina Kirchner na Argentina, que passou praticamente os últimos 4 anos sofrendo panelaços e manifestações de toda ordem incentivada pelo grupo Clarín, que é o Globo da Argentina. Os militares tentaram dar alguma forcinha ao Bolsonaro, mas não tiveram nenhuma repercussão em suas manifestações. A partir daquele grande mudo, que é o comandante do Exército, o general, vocês sabem o nome do comandante do Exército, o antigo ministro do Exército? Se chama Edson Pujol. Ele foi hoje fazer ameaças.
Mas uma ameaça que não é repercutida pela Globo não significa nada. Tanto é que eu acho que ninguém nem está sabendo. Então está aqui o Edson Pujol defendendo o Bolsonaro e fazendo inclusive ameaças do uso das Forças Armadas em favor das instituições, ou seja, do Bolsonaro. Mas ele não passou, sua declaração não passou das redes sociais e também dos blogs. Ao Vilas Boas Correia, ex-comandante do Exército, que era poderoso na época, quando interferia inclusive no Supremo, para pressionar contra a libertação do Lula. Boas era a manchete da Globo no Jornal Nacional e tudo. E hoje ele voltou à carga, agora para defender o Bolsonaro. Mas como a Globo não quer saber do Bolsonaro, o general foi levado também lá para as redes sociais, ou para aqui, no caso, o UOL, uma notinha simples do UOL, que é aquela agência da Folha de São Paulo. O general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, criticou o posicionamento do presidente francês Macron, veja só, e ameaçou também o Macron, que cobrou urgência lá no grupo do G7, dos 7 países maiores do mundo, que se reúnem no fim de semana frente às queimadas na região amazônica. A questão que se coloca é de onde viria a autoridade moral daquele país, a França. Isso é o general falando, o general Vilas Boas, que, como disse Ho Chi Minh, estadista vietnamita, o Ho Chi Minh era um grande líder comunista, de repente vira um grande estadista para o Vilas Boas, aquele homem da direitona brasileira. Então, diz o Ho Chi Minh, é a pátria do iluminismo, mas quando viaja se esquece de levá-lo consigo. Essa é a manifestação do general Vilas Boas, que infelizmente o Jornal Nacional não citou e muito menos repercutiu.